Olá, gente, boa tarde. Eu sou Raimundo Neres. E eu sou Melina Sanders. Seja bem-vindo ao nosso canal Minha Vista de um Ponto. Vem com a gente! Como você sabe, eu gosto muito de história, muito de história. Nós também. Junto com isso, eu gosto muito da Bíblia. Me sinto em casa, à vontade, ao ler e comentar as histórias da Bíblia. Esse comentário, essa história, não tem um fundo religioso, mas tem um fundo espiritual, por que não? Filosófico também. Há uma história na Bíblia que eu me identifico muito, que é de uma pessoa chamada Elias. Elias, ele viu toda a sua religião cair por terra, ele viu a sua família ser presa, ele viu todo o seu mundo desabar. E ele fugiu, correu. Nossa, ele não sabia o que fazer. Ele disse assim, e agora? O que eu faço da minha vida quando o mundo está desabando sobre mim? Nossa! Por incrível que pareça, a notícia que Deus deu a ele foi o seguinte, Elias, para um pouquinho, respira um pouquinho, dorme um pouquinho, dorme. Esse foi o conselho de Deus na história. Elias. Dorme um pouquinho, respira, sossega. Aí Elias dormiu, acordou, tinha comida que um anjo trouxe, ele comeu, aí Deus disse assim, eu vou pedir a você de novo, para um pouquinho, respira um pouquinho, dorme um pouquinho. Aí ele falou assim, mas dormir, dorme. Quando Elias acordou da segunda vez, parece que os problemas já não tinham aquela força toda. Parece que aquela confusão toda já não era do mesmo tamanho. Aí Deus disse a ele assim, agora que você descansou, que você recobrou sua força, vamos caminhar? Passo a passo eu vou estar com você. Passo a passo eu vou te ajudar. Passo a passo você vai resolver tudo. E você não estará sozinho. A pergunta do dia é... história! Ah, eu adorei! Essa eu não conhecia. A pergunta é, o que é que eu aprendo com isso quando o mundo desaba sobre a minha cabeça? E aí? Ai, acho que pelo conselho sábio da história, né? Descansa, dorme, vai dormir. Mas a gente sabe que a agonia, a inquietação provocada por aqueles momentos de ruptura são tão difíceis que a gente não consegue aquietar nosso coração, né? Essa é a grande questão. Quando você aquieta sua mente, de repente, aquilo que você acha que não tem solução, apresenta uma solução, aparece uma solução. De repente, aquilo que você acha que é gigantesco, tem um outro viés, ele ganha uma outra formatação, né? Talvez essa seja a grande mágica da questão, talvez essa seja a intenção da história, né? Onde Deus é colocado como o Salvador, como aquele que direciona o pensamento, mas ele não é só aquele que direciona o pensamento, ele é aquele que diz assim, respira, aquieta, que vai vir a resposta. Por quê? Porque isso aí me lembra que não há mal que dure para sempre. Nada é eterno. E a nossa vida, a gente já devia ter aprendido isso. Enquanto humanos, a gente já devia ter percebido que não há nada que dure para sempre. Tudo passa. Tudo. Tem até aquela frase, né? Tudo passa, mesmo. Passa. E tem um ponto positivo nisso, porque quando a gente está naquele momento difícil, de inquietação, um momento de tristeza, um momento de medo, um momento complexo na nossa vida, a gente quer mesmo que passe logo. Então a gente, nossa, que bom, tudo passa. Então esse também vai passar. Ter a consciência de que tudo é uma fase e que essa fase difícil vai chegar ao fim, nos traz um conforto muito bom. Só que a gente também tem que lembrar que o tudo passa, envolve tudo mesmo. Porque quando a gente está naquele momento de euforia, alegria, celebração, comemoração, ele também vai passar. Vai passar. A gente precisa lembrar disso. Essa eterna impermanência. A mudança é a única coisa que é constante. A mudança é a única coisa que é constante. E a vida nos chama para a gente aprender isso. A gente deveria ser ensinado disso. Inclusive, eu tenho uma queixa particular com relação ao nosso Vamos ao reclame aqui. Ao nosso sistema de educação. A gente não é treinado, não é instruído, não é ensinado a essa coisa aí, que é uma coisa simples. A gente não é ensinado.
a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções, a gente não é ensinado a lidar com situações de traumas e dizer assim, olha, isso vai verdade. passar, isso é assim mesmo. Não é que a gente vai se acomodar com o é assim mesmo, mas a gente precisa aceitar que algumas coisas vão acontecer, sejam elas boas ou ruins, e acontecendo, a gente precisa lidar com elas da melhor maneira possível. Eu não digo preparado, porque a gente nunca está preparado para algumas situações de vida. Tem hora que o mundo simplesmente desaba em cima da cabeça da gente. Sim. É o falecimento de alguém querido, Nossa. a perda de um emprego, o diagnóstico de uma doença da gente ou de alguém querido. Sim. Aquilo é uma bomba relógio na vida da gente. Sim. Tem aqueles momentos de término, ou seja, tem situações de vida que vem, o mundo realmente vem, pluf, desaba em cima da nossa cabeça. Desaba. E o que fazer nesse momento? Porque o primeiro momento, o primeiro impulso é desespero. Sim, desespero. sim. Quem vai me socorrer? Quem vai me tirar dessa situação difícil? Então, as grandes filosofias, né, de sabedoria, elas trazem essa proposta da impermanência mesmo. Sim. Calma. Primeiro momento, eu acho, né? Calma, respira. E lembrar, isso também passa. Eu lembro que Chico Xavier, na sua doutrina espírita, também trouxe essa proposta. Ele falava, ele tem um texto muito rico de sabedoria, e que ele fala, isso também passa. Então, a gente saber que aquele momento que o mundo cai sobre nossa cabeça, vai ser um momento de dor, vai ser um momento difícil, vai ser um momento de que a gente vai perder o chão, mas também vai passar. Sim. E em todos os momentos, a gente precisa estar atento. Esse é um pensamento estoico, para a gente tirar uma lição, por menor que seja, daquele acontecimento. Olha, aconteceu aqui uma coisa ruim, terrível, seja lá o que for. O que é que eu posso aprender com isso? O que é que isso está tentando me ensinar? E as coisas boas também. Olha, aconteceu isso aqui de bom. O que é que eu aprendo com isso? O que é que isso me ensina? Para que aquele acontecimento não passe batido na minha vida, né? Para que não seja uma coisa em branco. Então, eu recebi aquela informação, aconteceu aquela circunstância, o que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou apropriar isso na minha vida? Qual é a marca que vai ficar na minha vida com relação a isso? Seja qual for o acontecimento. É nesse ponto, e aqui eu vou de novo pro Reclame Aqui, tá? É nesse ponto que eu falo que a gente não tem uma matéria na escola que nos ajude, que nos instrua nesse caminho. Eu acho que a gente deveria ter filosofia na escola. Hoje em dia já tem, meu filho estuda filosofia na escola. Eu sou velho, é? Porque na minha época, na sua época eu não sei, mas na minha não tinha. Antes disso, quer dizer... mas não tinha mesmo, não tinha. O ensino da filosofia, ele é muito, nas escolas, né? Sim. Ele é muito, muito, muito recente. E é interessante quando a gente vai falando sobre as dificuldades da vida, os momentos que trazem, né, esse lugar de abandono, porque a gente fica num lugar de abandono. O mundo cai em cima da sua cabeça, e agora? O que eu vou fazer? Quem vai me salvar? Quem vai me socorrer? Então, muitas vezes a gente percebe que quem salva a gente é a gente mesmo. Tá dentro. A gente tem que encontrar aquele poder, aquela salvação dentro da gente. Porque não vai vir um super-herói, o Chapolin Colorado, e agora? Quem será que vem me salvar? Quem dera se aparecesse, pelo menos o Chapolin Colorado. Na história que eu comecei aqui a nossa conversa, na história do Elias, Deus diz a ele assim, já comeu, já bebeu, já descansou, agora levante com as suas pernas e caminhe com as suas forças, porque é você que vai resolver isso aí. Não é verdade, gente? Muitas vezes a gente fica esperando uma mágica. Vai vir alguém, vai vir uma mágica, vai acontecer alguma coisa. E a gente tem os super-heróis, os padrinhos, né? O Superman e tal. Então os super-heróis, eles salvam o dia. As meninas superpoderosas... Mas você foi longe agora. Na vida real, eles não vêm. Não vêm. A gente tem que se salvar desses momentos de conflito, desses momentos difíceis. Agora, é importante a gente estar bem munido, bem preparado da nossa rede de apoio. Sim, a rede de apoio, ela é fundamental nos momentos de dificuldade que a gente tem. Porque é muito complexo isso. A gente vai e vem nessa questão do você mesmo se salvar. Só que a gente não se salva sozinho. Aquele passo tem que vir da gente. O caminhar tem que vir da gente. Sim. Mas é mais leve, é mais tranquilo, é mais suave, é mais possível quando tem alguém caminhando ao seu lado.
Concordo com você. Então, Às vezes falta alimentar isso. essa rede de apoio é Falta. fundamental. E, gente, no momento de dificuldade, por favor, não foge, não faz sozinho, não acha que você é o super-herói que vai salvar a si mesmo, vai salvar o mundo sozinho, porque não é assim. Não é assim que funciona. E quando eu falo isso, é com conhecimento de causa de quem acha que pode resolver tudo, Sim. sabe? E a vida acabou mostrando para mim que não, sozinha eu não consigo. Vai vir de mim, vai depender de mim. Sim. Eu preciso caminhar, mas eu preciso ter consciência da rede que está do meu lado, a minha rede de apoio. Sim. Às vezes a gente não precisa falar nada, a gente só precisa saber que tem pessoas com quem contar. Sim. Que tem amigos, que tem família, ou que tem, assim, um Deus, que tenham seres superiores, que estejam aqui, independente da crença. Sim. Mas é tão importante a gente saber que tem algo maior do que nós. Sim. Com todo respeito a quem não acredita em nada disso, e eu tenho um caminho próximo ao ceticismo, atualmente eu tenho questionado muito, achando tudo muito fantasioso. No entanto, por 2 vezes, na semana que passou, eu ouvi uma questão 2 vezes, uma questão muito interessante sobre a construção do ser humano. Sim. Eles falaram o seguinte: dois momentos separados, pessoas diferentes, mas trouxeram a mesma informação. Eu falei, eu tenho que ficar atenta a isso. A vida está querendo me sinalizar alguma coisa. Eu não vou precisar aprender só com a dor, né? Sim, Na atenção também. Um foi um vídeo no YouTube. Certo. E o outro foi uma palestra no trabalho. A gente teve uma palestra sobre jornada emocional no trabalho. E nessas 2 situações, duas psicólogas, né, provavelmente pela mesma linha, foi falado o seguinte, que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. E espiritual. Concordo. Porque a gente é um ser biológico, Sim. emocional, a gente é um ser social, Sim. mas não dá para separar do espiritual. Não. A gente é um conjunto completo. A gente não é uma parte soltas. É um conjunto completo e afetando qualquer uma dessas partes, o restante é danificado também. Então, se você cuida só do seu lado espiritual, mas não cuida da questão física, o seu lado espiritual vai enfraquecer. Por quê? Porque o nosso corpo é templo da espiritualidade. E isso não sou eu quem diz, isso é bíblico. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo físico é um templo para que uma entidade espiritual habite e nos mova, e nos estimule, e nos leve, nos empurre. A forma como você interpreta isso é muito sua, mas isso é real. Então, se eu descuido de um lado, isso vai irromper no outro lado. E eu fiquei feliz agora que você falou que está aí sendo sacudida aí. Recebi uma sacudidora da vida nos últimos dias, que não foi uma sacudidora, foi um chacoalhão. Eu fiquei feliz. E esses chacoalhões que a gente recebe na vida, eles vêm de formas diferentes. Vem. Eles vêm, né, através dessas rupturas que a gente experiencia, ou a morte de algum parente, um diagnóstico, que eu até citei mais cedo, né? Um término, perdi o emprego, você fica sem chão, sem teto. Mas tem momentos da vida que nada acontece. Sim. De repente, você recebe um clique mental e fala, nossa, que direcionamento que eu vou dar para minha vida aqui, o que está acontecendo, fazer aquela a autoanálise da vida, como minha vida está. Importante isso. A gente falou aqui, a vida é curta, tá? É curta, e como que eu vou aproveitar esse tempo, essa vida e tal? Então, perceber-me como ser biológico, eu vou cuidar do meu corpo. Sim. Eu vou cuidar da minha saúde física, Sim. fazendo minha atividade física, comendo direitinho, evitando elementos químicos que vão trazer malefícios para o meu corpo, para a minha parte biológica. Somos seres psíquicos, então a gente precisa alimentar nossas emoções. Com certeza. Numa dessas abordagens foi falado assim, se você quer melhorar na vida, você tem que cuidar dos seus hábitos. Começou assim, ó. Para ter hábitos saudáveis, você precisa ter hábitos saudáveis para ser a melhor versão da sua vida. Aí eu ia mudar o vídeo na hora. Porque eu ia falar assim, mas eu já vou para academia, já como direitinho, eu vou passar esse vídeo. Aí ela falou assim, porque hábitos saudáveis também envolvem
questões emocionais, você também precisa alimentar boas emoções. Aí peraí, não vou passar esse vídeo porque pode ser para mim. Sim. Quantas vezes a gente alimenta emoções ruins, gente? Muitas vezes, muitas vezes. Parece que a gente, enquanto ser humano, tem uma tendência natural a gostar dessa coisa, não sei, essa coisa amargurada, às vezes uma coisa pesada. E isso é contagiante, da pior forma possível. Quantas vezes você tá ali de boa na sua vibe e encosta alguém que começa a reclamar, que começa a falar, olha, assim não tá bom, assim não tá bom, e você fica pesado. Você fica pesado. Então a gente precisa realmente se cuidar disso. Hábitos mentais saudáveis. Exatamente. Né? E que inclui o quê? Uma boa leitura, boas músicas, bons vídeos, como esse aqui que a gente está fazendo. Bons vídeos, bons acompanhamentos. A gente precisa ter Olha na esse história cuidado. de Elias. Dormir, o sono é um alimento difícil. Descansar. E ele descansou sabendo que estava protegido. A gente precisa ter essa noção. Por isso a espiritualidade é tão importante. Você descansar sabendo que há algo maior que você ali, de repente cercando você, cuidando de você. Por isso a gente fala tanto sobre o lance da espiritualidade. E eu não acredito nada disso, nem na Bíblia eu acredito, eu acho isso tudo muito fantasioso, não quero acreditar nisso, mas só da gente perceber que tem algo, seja lá o que for, o rio, o oceano, o céu, algo maior do que a gente, e a gente observar esse algo que é tão maior do que a gente vai começando a colocar um pezinho na espiritualidade devagar, sim. Porque a gente não vai conseguir. A crença é um negócio que é de dentro para fora. Eu não vou conseguir colocar na sua cabeça o que eu acredito. Sim. Assim como o contrário não vai acontecer. Então, esse convencimento sobre as religiões e tal, ele é muito demorado, porque nem sempre encaixa uma pecinha sim. Lá com o que eu entendo, que eu acredito. Mas eu posso desenvolver minha espiritualidade de formas muito diferentes. Isso vai tornar minha vida mais leve. A gente não está aqui para receita de bolo, porque a gente não está aqui para falar sobre cases de sucesso da nossa vida. Até porque a gente tem mais case de insucesso. Eu nem falo. Porque somos seres humanos, somos pessoas normais, sem formação em psicologia, sem formação em coaching, nada disso. Mas assim, o que a gente pode falar para acrescentar, para melhorar para você, para trazer um ponto de vista legal para você, a gente traz aqui. E quando a gente insiste nesse assunto de espiritualidade, é porque a gente vivenciou coisas assim que trouxeram para a gente algo positivo, um impacto sim. Positivo, e é o que a gente ouve por aí. Eu lembrei do nome da psicóloga do vídeo do YouTube. O nome dela é Maiara Conceição. Assistam o canal dela, é bem legal, tem um monte de coisa bacana sobre essa abordagem aí da psicologia. E a Maiara, ela falou que estava no 2º semestre de psicologia, quando a professora trouxe essa abordagem, religião e psicologia. Sim. E na época ela questionou, porque é muito questionado, né? Trazer sim. Religião, esse tema de religião, espiritualidade para medicina, para tratamento, para ciência. Sim. A gente quer sempre separar, né? Lá é ciência, as caixinhas, a gente está sempre separando as caixinhas. E ela falou, olha, na faculdade eu estudei isso. É muito mais fácil tratar uma pessoa que tem a crença na espiritualidade, alguma, seja ela qual for, do que a pessoa que não crê em nada. Porque quem não crê em nada corre o risco de não crer nem nela mesma. E quando ela disse isso, eu falei, nossa, tá na hora de recomeçar, voltar, sei lá, sim. A desenvolver esse campo da espiritualidade que eu ando questionando tanto. Reconectar. Por isso a palavra religião, que quer dizer religare aquilo, religar aquilo que está desligado. Alguma coisa quebrou, aí vem a religião, né? A palavra em si, eu estou falando do conceito, para reconectar. Pegar você e reconectar com o seu Criador. Rai, fala para mim, em que momento de ruptura assim, na sua vida? Não precisa citar o momento, mas fica à vontade. Sim. Em um momento de ruptura, como a espiritualidade te auxiliou? Eu não tenho problemas nenhum hoje eu não tenho nenhum problema em falar do que eu passei. Eu tive uma crise de depressão fortíssima, muito grande. Fui ao psiquiatra para ser medicado e ficar dopado para evitar um problema maior. E eu pensei, eu não nego isso, eu falo disso com tristeza, mas ainda assim falo disso, eu pensei em chegar
a tirar a própria vida. Eu pensei nisso. Eu imaginei a questão e eu cheguei a executar passos disso aí, né? Isso não é nenhum estímulo com relação a esse assunto, muito pelo contrário. A vida é maravilhosa, a vida é para ser vivida e a gente precisa se lembrar disso. Só que quando eu cheguei nesse ponto extremo, né? Nesse ponto da minha vida, mensagens, não mensagem de celular, não é mensagem desse tipo. Mensagens indiretas e insights mentais indiretos me levaram a questionar essa decisão. Como que se alguém mais, vamos dizer assim, maior que eu, que tivesse uma visão melhor que eu, estivesse tentando me dizer assim, olha, a saída não é por aí. O caminho não é por aí. E nesse momento, pequenas palavras, pequenos gestos, pequenas frases se tornaram gigantescas. Por quê? Porque em algum momento eu me senti presente ali e eu pude perceber os detalhes. O detalhe de alguém que de repente não falava comigo há 10 anos e que veio falar comigo. Com uma frase do tipo assim, eu não sei o que você está passando, mas aguenta mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. Como se fosse um instrumento algo tão maior. Aquela pessoa distante que eu falo assim, mas por que veio falar comigo? E a pessoa veio falar comigo. E daqui a pouco alguém próximo a mim veio e disse a frase essencial, né? A pessoa disse assim, eu preciso de você vivo. Tudo mudou. Essa frase eu vou carregar pela eternidade. A pessoa disse assim, eu preciso de você vivo. Como é que eu não posso acreditar que isso foi um instrumento de Deus? Na minha cabeça, eu gosto de pensar assim. Eu gosto de imaginar que o Criador parou por um instante, olhou para mim e disse, eu preciso de você vivo. E daí, outras coisas, e aquele estalo assim. Quando eu acordo de manhã, eu não acordo porque eu tenho fé em Deus. Não. Eu acordo porque Deus tem fé em mim. E por ter fé em mim, Deus me deu a vida naquele dia. Deu mais um dia. Mais um dia, ele diz assim, hoje vou acreditar em você de novo. E se Deus acredita em mim, por que eu não vou acreditar? Vou. Vamos para cima, vamos para cima. É difícil? É difícil. Há momentos de queda? Há momentos de queda, há momentos de queda. Por isso eu sou tão fã da Bíblia, porque a Bíblia ela não fala de super-homens, a Bíblia não fala de super-heróis, fala de pessoas comuns. Eu não sei você em casa, né? Opina pra gente aí, vai. Manda um comentário, eu tô sentindo falta do comentário. Comenta pra gente o que é que você acha disso tudo. Eu vou só citar rapidinho uma história de um sujeito, você já deve ter ouvido, Jó. Que história maravilhosa de Jó. Rico, família bonita, grande e tal. E de um momento para o outro, o mundo desabou na cabeça de Jó. Ele perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a família, perdeu, se fosse em tempos de hoje, né? Perdeu o emprego, perdeu o carro, perdeu a mulher. Não, a mulher não, perdeu tudo. Tudo. E ele respira, aceita aquilo, não. Ele chora, ele reclama, mas ele vai para o canto dele. Ele para ali por um momento e diz assim, ok, está acontecendo o pior. O que é que eu posso fazer com isso? É a pergunta fundamental dele. O que é que eu posso fazer com isso? O que é que isso está querendo me ensinar? Ele diz isso com todas as letras. E aí, ele dá aquela reconhecida na fragilidade humana. Ele diz assim, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Como se ele dissesse assim, coisas boas acontecem, mas coisas ruins também acontecem. E a gente vai se inspirando nessas histórias para aprender. E com o aprendizado vem o ganho do dia a dia, vem aquele fortalecimento. E eu acho que isso é importante. O lance da espiritualidade entra nisso. De você aprender que você é uma criaturazinha frágil, pequena, que vai passar por tempestades. E vai passar, porque todo mundo passa. Às vezes a gente acha que está sozinho no meio do olho do furacão, que aquela tristeza só acontece com a gente, que aquela iminência do desespero só acontece com a gente.
ou então só com a pessoa lá na televisão. A gente pensando assim, né, chegar ao extremo, ao limite de quero sair dessa vida. Sim, sim. A gente vê, gente, quantas reportagens aí, guitarristas de banda e tal, no dia anterior sorrindo, no dia anterior ao momento, né, de ter tirado a própria vida, estar com a família, sorrindo, e de repente no dia seguinte aquilo acontece. Sim. Então, assim, são lugares de dor que a gente atravessa, que a gente tem que ter a certeza de que não estamos sozinhos. Por mais que vai depender da gente, nós precisamos caminhar. Mas é saber que eu posso contar com meu amigo, com meu irmão. Ter essa rede de apoio é fundamental. Socorrer, pedir socorro para essa rede de apoio. Não se isole, não fica sozinho. Quando o pensamento ruim começar a vir, não fica sozinho. Primeiro, respira fundo. Volta para o centro. Se precisar, dorme. Mas mais urgente ainda, busca alguém de confiança para estar ao seu lado. Exatamente. E o convite que nesses últimos tempos eu venho me fazendo por que não desenvolver e buscar a espiritualidade de uma forma diferente? Se eu não acredito em nada daquilo que me ensinaram até hoje, mas o que eu sinto em relação a esse algo maior que eu? Lembra que dessa abordagem, somos seres biopsicossociais, ou seja, sociais, precisamos estar no meio de outras pessoas. Sim. Não somos seres isolados, somos biopsicossociais e espirituais. A ciência hoje já está trazendo a espiritualidade para o campo do tratamento. Então, assim, ampliar o nosso olhar mesmo para as grandes possibilidades que existem no momento de desenvolver a minha espiritualidade, que seja sentar no silêncio, estar em contato com a natureza, né? A respiração. A respiração é algo... Eu não domino a respiração. Ela vai acontecer. Então, ela é biológica? Mas é algo muito maior por trás da capacidade respiratória. Então, perceber que tem algo muito maior traz um conforto para aqueles momentos difíceis, de aflição, de dor, naqueles momentos grandes, de grande ruptura na vida da gente. E a gente precisa se dar conta de que não tem como a gente controlar todas as coisas. Esse é um problema. Um monte de coisa. A gente quer controlar tudo. E tem coisas que a gente simplesmente não controla. Como o fato de que coisas ruins vão acontecer. A gente não controla. Coisas boas vão acontecer. A gente não controla. Você tem uma par de coisas aí, um par de coisas que a gente não consegue controlar e a gente precisa realmente aceitar isso. Não há muito o que fazer nesse sentido. Eu aceito, eu entendo, eu processo aquilo em mim e deixo fluir. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquilo que eu posso controlar. Eu posso controlar isso aqui, eu posso controlar a forma como eu trabalho, eu posso controlar a forma como eu me dirijo às pessoas, com o que eu falo com as pessoas. Mas como as pessoas recebem isso, eu não posso controlar. O que vem das pessoas, eu não posso controlar. Ocorrências de saúde com outras pessoas, eu não posso controlar. Então, o que é que você pode fazer? Você vai observar, perceber e agir da melhor forma possível. É fácil? Não. E a gente não está falando aqui que já foi ou será. Não. A gente não está com receita mágica, não. Eu digo isso com todas as letras. Não há uma receita de bolo geral, não. Cada pessoa vai interpretar de uma forma. Cada pessoa vai ver a vida de uma forma muito diferente. Acredite, se eu tivesse uma receita, a primeira pessoa que eu daria essa receita seria para mim mesmo. Eu sei o que eu passei, o que eu passo, e digo a vocês, é uma necessidade a gente cuidar da gente. Cuida de você. Por favor, cuida de você. Cuida da sua cabeça, cuida do seu corpo, cuida do seu espírito. Esse lance que a Melina falou aqui do silêncio, acho maravilhoso você citar isso aí. Quando você olha os maiores espiritualistas da história que tem registro aí, amavam ficar horas em silêncio. É um registro histórico. Buda, Tato meditativo, contemplativo. Buda ficava em meditação por horas. Jesus Cristo, é descrito na Bíblia que ele tirava momentos da madrugada, deixava todo mundo lá, acordava de madrugada e ia ficar em silêncio, sozinho, orando,
rezando, meditando, a palavra aí pouco importa. O que ele fazia? Ele tirava um momento para ele, para a espiritualidade dele. Se Jesus precisava de um momento desse, imagina a gente aqui. Ser humaninho normalzinho, cheio de... Meu Deus, cheio de noia, né? A gente Os caos armados. A gente cria coisas, inclusive, uma das coisas mais pesadas que o meu psiquiatra falou foi: Raimundo, 90% dos problemas que estão em sua cabeça nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Não é que tem possibilidade de acontecer. Nunca vão acontecer. Por quê? Porque o cérebro da gente cria uns distúrbios, umas coisas que não tem fundamento. E a gente precisa estar atento a isso, para não se deixar dominar por essa coisa ruim, né? De achar que o pior vai acontecer o tempo todo e tal. E quando você falava aí, inclusive quando você citou o silêncio de novo, assim, a gente tem falado muito de silêncio, uns, sei lá, 7 anos atrás, eu li um livro, Eckhart Tolle, não sei se você já ouviu falar nesse autor. O nome do livro é O Poder do Silêncio. E ele é muito bom. O pessoal, né, ligado à espiritualidade, ele indica muito esse livro. T-C-H-A-C-K, algo assim, Tolle. Vamos colocar na descrição aqui, porque ele é muito bom. O Poder do Silêncio. Nesse livro, ele cita a necessidade da gente olhar para a situação que a gente está vivendo. Por quê? Muitas vezes não é a situação que a gente está vivendo que define, mas a forma como eu lido com a situação pela qual eu estou passando. Então, assim, existem situações difíceis, na minha, na sua, na dele, na vida de todo mundo. Mas a diferença o que vai fazer a diferença é a forma como eu lido com aquilo que está acontecendo comigo, com a situação que eu estou vivendo. Sim. Então, quando a gente se coloca no lugar de aprendiz, eu vou aprender alguma coisa com essa experiência que eu estou vivendo, vai me trazer benefícios. Isso é de muita sabedoria. Só que na hora do olho, você está no olho do furacão ali, está tudo acontecendo. Parece que tem uma força, um redemoinho, um furacão te puxando para baixo e você não consegue reagir. E aí a gente volta lá para a história do início. Será que o melhor remédio, o primeiro melhor remédio não seria respirar, Dá uma pausa. Deitar e dormir? Dá uma pausa. Quantas vezes nesse mundo, hoje a gente já falou da sociedade do cansaço, a gente já falou desse mundo ruidoso, quantas vezes a gente só precisa descansar? Descansar para ajudar a gente a pensar, para clarear a mente para clarear o olhar e a gente enxergar melhor aquilo tudo que está acontecendo, até para tomar decisões, né? Tirar esse barulho interno que não ajuda em nada. Tirar também o barulho externo, que também não ajuda em nada, para que a nossa mente veja com clareza. Para que a gente possa receber, inclusive, uma inspiração do universo inteiro com relação àquele problema. Às vezes a gente cria uma tempestade em uma gota d'água justamente por causa desse excesso de barulho, esse excesso de informação. A gente falava num vídeo anterior sobre o excesso de escolhas que a gente tem hoje, excesso de opções que a gente tem, que formam um barulho na nossa cabeça. E que muitas vezes a gente não sabe em que direção ir. E fica perturbado, aquele caos, né? Nesse momento, o silêncio, a quietude, dormir, o aquietar-se é importante. É um conselho dos melhores. Aquietai-vos e aguardai um pouco. Às vezes a gente fala assim, meditação, mas quando a gente está num momento muito agitado, muito caótico, não é possível sentar e chegar no processo meditativo. Mas eu não quero também chegar nesse nível, eu só quero aquietar minha mente, eu só quero sair desse curto-circuito. O que eu posso fazer? A melhor saída que eu já encontrei até hoje, Rai, dá seu depoimento também, Sim. é concentrar na respiração e respiração profunda. Sim. Na internet tem vários exercícios de respirar 4, segura 4, solta 4, segura 4, enfim, seja lá quantos forem. Mas quando a gente está desesperado, agitado, nossa respiração fica curtinha, ofegante. Sim. Como se a gente estivesse fugindo de alguma coisa. E o nosso corpo biológico, ele reage para esse estado de fuga mesmo. Sim. Né? Por isso,
oxigena muito, o coração bate mais acelerado. Então, quando eu controlo a minha respiração para trazer uma maior profundidade na inspiração e um maior tempo para expiração, eu vou diminuindo a minha frequência cardíaca, diminuindo a minha agitação interna, para quem sabe conseguir dormir, conseguir meditar, conseguir ter clareza mental. Exatamente. O que você faz no momento de desespero? Naquele momento assim, do turbilhão. Estou no turbilhão. Primeiro passo. A primeira coisa, eu tive que aprender isso aí. E você aprender isso depois de velho é horrível. Mas aprende. Há tempo. Mas aprende. Sempre há tempo. Acredite, aprende. É o que eu faço hoje. Diante de um problema, seja lá qual for, a minha ideia é tiro o foco de tudo, desligo tudo e sento. Eu mesmo e mais ninguém ali quietinho no meu canto. Fecho os olhos e vou me concentrar nisso, na minha respiração. Eu tenho praticado isso. E quando eu digo isso, eu quero dizer isso no sentido de estimular, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, de estimular você a fazer o mesmo. Parar, aquietar-se e cuidar da sua respiração. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas quando a gente respira profundamente, o diafragma sobe e ele meio que acaricia o coração. Oh, que bonitinho. É como se fosse o corpo dizendo assim, calma, calma, eu estou aqui. Se você olha o desenho de um corpo humano, o diafragma faz esse aspecto aqui e o coração está em cima aqui. Então é como se o diafragma dissesse assim, olha, calma, vamos balancear isso. Isso faz com que o seu corpo responda positivamente. Sua frequência cardíaca baixa, sua pressão diminui, e isso faz com que o seu cérebro trabalhe de uma forma harmonizada. Aprendi a fazer isso, eu tive que aprender na marra. Horrível, mas aprendi. E eu faço isso. E funciona de você respirar, parar e falar assim, olha, vamos lá, vamos dar um tempinho aqui, vamos dar um tempinho. Acredite, parece frase de caminhão, a gente repetiu isso o vídeo todo. Mas todos os problemas, sejam eles de que natureza for, vão passar. Tudo passa. Tudo passa. Em 1900, eu era pequeno, amo falar isso, é uma bobagem que eu adoro falar. Havia um cantor chamado Nelson Ned, que ele ficou famoso com a música que dizia, mas tudo passa, tudo passará. Eu cresci ouvindo essa música, mas eu só aprendi na prática. Passa. Com um detalhe fantástico, outro pensamento estoico. Se um problema tem solução, a gente não precisa se preocupar, porque ele tem solução. E se um problema não tem solução, não adianta se preocupar. Não tem solução mesmo? Não tem solução. Não há o que fazer. Então, o que eu vou fazer? Nada. O que você pode fazer? Respira, se tranquiliza. Se for o caso, se for a necessidade, durma um pouco, descansa um pouco, ok? Respirou. Qual é o caminho? O que é que eu posso fazer com isso aqui? O que é que isso aqui está querendo me ensinar? Em que direção eu posso ir? Mas depois de ter respirado e assumido o controle, né, de sua natureza ali. Isso é extremamente importante. Se for o caso, colocar no papel o que está acontecendo e quais os caminhos que eu devo seguir. Olha, eu estou com um problema de saúde, ok. Estou com um problema de saúde. Qual é o problema de saúde? É esse aqui. Existe saída para esse problema de saúde? Existe. Qual é a saída? Essa aqui. Então, nós vamos nessa direção. E dependendo do grau que você chega, né, diante da dificuldade, diante desse momento de conflito, sim. Vale a pena você ter pertinho de você, seja no celular ou anotado no papel, o nome de um contato de emergência. Exatamente. Esse contato de emergência é um contato de apoio de emergência. Sim. Aquela pessoa que você vê assim, tô sem saída, tô sem chão, o teto caiu sobre minha cabeça. Tenha essa pessoa. Sim. Mas tenha na prática, não é quando eu lembro, não. Tenha no celular, tenha no caderninho, tenha no papel. Para essa pessoa que eu vou ligar, para essa pessoa que eu vou acionar, é essa pessoa que eu vou acionar no meu momento de dificuldade, no meu momento de crise, no meu momento de pico. E por que a gente está falando isso reiteradas vezes? Porque assim como nós dois já passamos por situações críticas no campo das emoções, a gente já foi salvo por pessoas, situações, por uma frase, por um sorriso, por alguma... que a gente sempre achou assim, é aleatório, mas não é aleatório. Alguma coincidência aconteceu que nos tirou daquele estado, que nos tirou daquele conflito tão grande. Sim. Então, que nós também consigamos ser
esse papel, desempenharmos esse papel para você. Algumas vezes, pessoas são milagres na nossa vida. A gente precisa se dar conta disso. Os milagres, eles acontecem o tempo todo. É uma questão de você verificar, de você olhar, sentir o milagre. E algumas vezes, esses milagres são pessoas que mandam uma mensagem para você, que querem saber de verdade como é que você está e que estão ali dispostos a te ajudar. Muitas vezes a pessoa não pode te ajudar materialmente, de alguma forma, mas ela pode te escutar, te dar um bom conselho, te dar uma boa palavra, ou simplesmente chorar com você, dividindo aquele fardo pesado Ou naquele dizer, momento. eu tô aqui. Ou dizer, você é importante, eu Exato. preciso de você. Eu preciso de você vivo. Vivo. Olha Inclusive, que força não, que essa é a isso frase, tem. essa é a frase que me move. Eu não tenho medo nem vergonha de falar disso. Essa é a frase, essa frase foi a que me fez nascer de novo. Não tenho problema nenhum em assumir isso. Essa é a frase que moldou a minha vida daquele momento em diante. Inclusive, é importante a gente frisar isso. Se você tem alguém assim, fala para a pessoa, olha, você é importante para mim. Eu preciso de você vivo. Vivo, vivendo. Nem sempre a gente está no auge da nossa alegria. Agora, gente, por falar em alegria, uma coisa que é importante é a gente nunca negligenciar as nossas emoções. Nossa, A gente tem um vídeo aqui que fala sobre emoções, né? sim. Só que a gente pega a nossa emoção boa e mostra para o mundo. A gente pega a nossa emoção ruim e coloca para debaixo do tapete. A gente dá aquela varridinha. Só que uma hora a vida vai nos dar aquele chacoalhão e essa emoção vai vir de alguma forma. Então, não negligencie suas emoções. Não acha... Rai usou um termo assim, você faz uma tempestade em copo d'água. Às vezes, essa gota d'água que a gente faz na tempestade, ela é importante para você. Parece uma situação, uma emoção, uma tristeza pequena diante da tempestade do outro. Sim. Mas ela é sua, é legítima. Não deixa ninguém invalidar uma emoção, um sentimento que é seu. Seja ele pequeno ou grande. Por quê? Para falar se é pequeno ou grande, só quem está sentindo aqui dentro. Exatamente. Então, cuida das suas emoções, trata. Se o amigo é importante, a família é importante, o amparo, o apoio social é importante. Sim. Mas tem profissionais aí, tem a terapia, a gente já cada vez desmistificando, né, a questão da terapia. Certeza. Voltei, não vou deixar mais. Voltei, doutor, tô aqui, me salva. Voltei. Eu e o balde. O balde que eu chutei. E aí, você, o que é que você acha disso? O que é que a gente tem que fazer quando o mundo desaba sobre nós? Você concorda com o que a gente falou aqui? Ou você discorda? Comenta aí, manda sua mensagem, seja no YouTube, seja no Instagram, também manda pra gente aí, lá no TikTok, a gente tá lá também. Privado. Do jeito que você quiser, dá lá a sua opinião, pública ou anônima, pra gente depois voltar aqui e comentar a sua opinião, se você achar que deve. Mas participa com a gente. Essa é a nossa intenção, apresentar a nossa vista de um ponto, para que você também possa apresentar a sua vista desse ponto e de diversos outros pontos que a gente fala aqui. E a gente não está aqui com a receita pronta, muito pelo contrário, a gente traz mais reflexão, mais pergunta, mais provocação do que resposta. Sim. Vocês já repararam isso? Então, se o que a gente falou aqui hoje nos outros vídeos faz sentido para você, compartilha com a gente, comenta com a gente. Se aquilo que a gente falou aqui trouxe algum insight de algo que pode melhorar ou conduzir melhor as nossas vidas, por favor, estamos aqui também abertos para receber o seu comentário, a sua sugestão, a sua dica, a sua reclamação. Quero reclamar também, que vocês nunca falaram de tal assunto. A gente não falou de algum assunto aqui que você quer ouvir? Reclame aqui. Traz para cá o seu assunto e a gente vai discutir, a gente vai dar a nossa humilde, nada humilde opinião. A frase é dela, viu, gente? A gente vai dar a nossa nada humilde opinião aqui, participando, obviamente, junto com todos vocês. E eu quero encerrar com um depoimento. Fala aí. Esse canal, ele faz, o nosso podcast, nosso bate-papo aqui, ele faz muito sentido pessoal para mim, Melina. E eu quero agradecer a Raimundo essa parceria gigantesca, permitir que eu, nessa aleatoriedade, nessa falta de humildade, de dar a minha nada humilde opinião, e pelo acolhimento de vocês que estão conosco aqui, acompanhando, com like, acompanhando com incentivo no pessoal.
e acompanhando porque faz sentido para você ou às vezes não faz muito sentido, mas vocês estão do nosso lado mesmo assim. Então, muito obrigado pelo acolhimento do Minha Vista de um Ponto. Obrigado mesmo. A gente agradece de coração. É a gente e vocês com o Brasil de audiência. Te vejo no próximo episódio.